Igual o menino birrento. Não estou contando. E de repente Deus me visitou através de uma música que chama Prece, que está no CD. Uma música linda que fala de Nossa Senhora. A música me emocionou tanto, vocês conhecem? A música me emocionou tanto, mas tanto, tanto, eu ficava ouvindo aquilo assim. Sabe quando você chegou no WhatsApp, a música? Não me lembrava quem foi que tinha me mandado. Na época, ouvi. Passou o tempo. Depois não me lembrava nem mais quem tinha me mandado. E eu queria encontrar a música de novo e não consegui. E aí, por acaso, eu encontrei um link de um vídeo no Instagram. Da cantora cantando a música. E aí eu fiquei muito impactado, não sabia quem era. Aí fiquei com vontade de gravar o disco por causa dessa música. Falei assim, eu acho que está na hora por causa dessa música. Eu quero gravar. Liguei para a Jô, que trabalha na Sony, falei, Jô, tem uma música que chama assim, o vídeo está lá no Instagram. Tenta descobrir quem é essa menina para a gente pedir as autorizações. Quem sabe a gente consegue. Se ela permitir, eu vou começar o disco. Ah, tá bom. Em pouco tempo, conseguiu falar com a menina. Em um belo dia, uma amiga minha, lá do Rio de Janeiro, me passa um WhatsApp e falou assim, verdade que você vai gravar a música da Lília? Assim, quem é Lília? Ela falou assim, a menina da música da Nossa Senhora que você gostou. Falei, claro, por quê? Ela está aqui do meu lado. Falei, como assim? Falei, é minha amiga. Já achei o mundo pequeno ali, né? Eu falei assim, mas diga para ela que essa música mexeu muito comigo, que Nossa Senhora me visitou poderosamente através dessa canção. Diga para ela que foi um presente de Deus saber que eu posso gravar. Aí nessa, não, peraí um minutinho que ela quer falar com o senhor. Aí ela falou assim, Padre Fábio, que prazer. Aquela história, aquela experiência. Padre, quando eu fiz essa música, eu mostrei ela para o meu marido. E como eu canto música popular brasileira, eu nunca imaginava que o meu público poderia gostar dessa música. Só que aí no dia que eu mostrei para ele, eu falei assim, mas eu vou dizer uma coisa para você, do fundo do meu coração. Eu fiz essa música, mas eu tinha muito desejo que ela um dia fosse gravada pelo Padre Fábio. Olha isso. Isso uns 3 meses depois da primeira vez que eu tinha escutado. Aí eu fiquei muito emocionado na época, na hora, no momento, nem que ela falava isso, porque primeiro o meu desejo de cantar aquela música que eu não sabia de quem era, como Nossa Senhora me visitou o coração naquele momento, como ela me trouxe Deus ali, sabe como uma mãe te põe no colo de Deus e fala, meu filho, descansa, porque a música fala isso. A música é linda, a música é uma oração linda, terna, simples, e uma expressão muito simples, minha Nossa Senhora, me dá um colo, começa assim. Num tempo que tinha sido tão difícil para mim, tanta luta, de tanta dor, de tanto sofrimento, quando eu ouvi aquela música era como se eu estivesse diante de tudo que eu precisava dizer e eu não sabia. Ô minha Nossa Senhora, me dá um colo, faz tempo que a gente não conversa. Eu vivo nesse mundo tanta pressa, preciso do seu amor, preciso da sua companhia. Só isso que falava a música. De repente aquela menina dizendo que quando compôs, imaginou que seria uma música que eu cantasse. Sabe quando se entrelaçam as coisas? Aí eu pensei, está na hora do disco. O meu disco não poderia nascer diferente. Tinha que nascer no colo de Nossa Senhora. Tinha que nascer como uma resposta de Deus me dada pela minha mãe. E a música Trem-Bala veio nesse mesmo movimento. Eu senti que estava na hora de cantar, de dizer alguma coisa, eu pensei, eu tenho ficado tão incomodado com a maneira como nós vivemos. Durante esses 2 últimos anos, eu preguei em todos os meus shows, eu me lembro, em todas as oportunidades que eu tinha de cantar nos mais diversos lugares. Essa era uma pergunta que eu fazia em todos os momentos lá, em todos os shows. O que nos enriquece? O que de fato vale a pena viver? O
que traz significado ao nosso coração? Onde vale a pena a gente perder o tempo? Perguntinha cruel. Eu me olhava, eu me via e eu me perguntava: eu estou vivendo a vida que eu preciso viver? Eu estou fazendo escolhas que de fato correspondem àquilo que me pede o coração? Aí quando eu vi o trem bala, eu pensei: meu Deus, como nós precisamos dessas frases simples. Como nós precisamos refletir o trivial. Tamanha a pobreza que nós estamos vivendo. E é impressionante como ela emociona tanta gente. Ela não tem nada de sofisticada. Nada. A Ana, que é a menina que fez essa música, que também tem uma raiz bonita com a Canção Nova, que depois eu fiquei sabendo, que ela, quando ficou sabendo, quando ela disse, né, sim, que eu poderia gravar, também não imaginava que ela pudesse conhecer o meu trabalho. Aí agora, há pouco tempo, numa cartinha que ela escreveu, bem bonitinha, dizendo que ela se alimentou muito espiritualmente do CD Filho do Céu. Ai, como é bom a gente cantar o que a gente precisa ouvir. Confesso para você que o CD clareou, é um monte de música que eu preciso cantar, porque eu preciso ouvir. Eu não estou dando a você uma música que eu quero que você escute. O CD Clareou é um conjunto de músicas que eu preciso cantar, porque eu preciso. Essas expressões simples que me lembram o que de fato, de que forma eu preciso viver. Porque aí para mim sem dúvida, uma oportunidade muito feliz que eu tenho de ser esse canteiro de obras. Que nós precisamos. É isso que nos realiza, né? Quando você percebe que você está em pleno andamento de reformas. Você sabe como é que eu consigo viver o meu sacerdócio? Porque Deus cuida de mim através dessas pessoas. Cada vez que eu penso em fazer uma merda, com perdão da palavra, eu me lembro de você. Cada vez que a vida me escancar as portas para uma traição de tudo aquilo que eu posso ser, eu me lembro dos aquis, dos alis, que Deus tem me dado a oportunidade de ser. Deus cuida de mim assim, de vez em quando me dando a oportunidade de ouvir as histórias que acontecem pelos bastidores, as pessoas que são colocadas diante de Deus através do meu ministério. Isso é precioso demais, minha gente. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Agora eu vou dizer uma coisa. Não é diferente com você, é? Seja sincero. Pode ser que numa instância menor, mas eu sei que muitos observam a sua maneira de ser cristã. Muitos prestam atenção. E a credibilidade do Evangelho depende de você. Lá no meio onde você está. Com as pessoas com quem você está diretamente ligado. Se tu fizeres o mal, Deus ficará desmoralizado em ti, por ti. Se eu sou ingrato, se eu sou injusto, se eu sou mentiroso, eu estou negando o Natal que há em mim. Eu estou varrendo Deus na minha vida. Se eu me esqueço
de ser um bom homem, o Natal não reflete em mim. O Natal não acontece em mim. É uma teoria. E o mistério da encarnação perde a oportunidade de estar e de ser em mim. Mesmo que você não seja uma Carola, não importa. Mesmo que você não seja uma beata. Mesmo que você não seja tão religioso quanto aqueles que você observa. Não se compare. Não se compare a ninguém. Não é justo. A comparação nunca é justa. Agora, tenha a coragem de identificar o quanto você pode levar Deus pelo mundo através de você. Não abra mão disso. Não abra mão de tornar melhor o espaço que você frequenta. Não abra mão de ouvir as histórias que poderão, quem sabe, colocar você numa linha de frente assim, com a oportunidade de ajudar uma pessoa a ficar melhor, mais leve. Eu tenho dito isso muito, minha gente. Quantas pessoas podem ser curadas através de uma palavra que a gente diz para elas? Quantas pessoas podem ser curadas por uma palavra que a gente envia pelo pedido de perdão, uma reconciliação? Isso é Natal. Pode ser todo dia. Tornar a noite feliz é isso. Eu assumir o meu compromisso de levar a luz onde as trevas estão prevalecendo. Volto a dizer, o nosso mundo está marcado pela crueldade, pela maldade. Nós vemos isso o tempo todo e nós precisamos barrar essas forças. Tanta coisa boa nós podemos fazer. Podemos ser o aqui e o ali de alguém. E podemos ver o nosso aqui e ali em muitos entre nós. E aí Deus vai cuidar de você assim. Com o simples fato de você estar responsabilizado. Eu vejo isso muito em pais. Eu tenho um filho. A partir de hoje eu começo a viver melhor por causa do meu filho. É Deus cuidando de mim. Eu assumi um relacionamento. E a partir daquele relacionamento que eu assumi, eu mudei minha vida. Deus está cuidando de mim através da boa mudança que eu fiz. É por isso que as nossas casas devem ser a tenda do cuidado. Onde a gente se protege até com o alimento que a gente oferece para um filho. A nossa conversão passa por todos os lugares. Vamos viver mais saudável? Vamos. Por quê? Porque a gente se cuida. Quando eu ensino, quando eu educo, quando eu quebro no outro o poder da ignorância, eu estou expressando o cuidado que Deus tem em mim e a consciência que eu tenho de cuidar por onde eu vou. A noite do Natal, essa que acontece na gruta, na simplicidade, no despojamento, não nas catedrais. No despojamento, é na simplicidade, nos bastidores. Sabe que nós estamos no ano da misericórdia e todas as leituras que você puder fazer para compreender o contexto da misericórdia, nós lhe recomendamos. O meu livro, O Discípulo da Madrugada, é o itinerário de um ser humano que sai do legalismo religioso para entrar na força da espiritualidade, que é libertadora. Eu costumo dizer que muitas pessoas, na tentativa de viverem uma espiritualidade, elas se limitam a praticar uma religião. A prática de religião, até um ateu pode fazer. O que de fato faz diferença na nossa vida é quando nós entramos no coração da realidade. É quando nós permitimos que Deus é natural em nós. Ele é tão natural como a nossa respiração. Aí sim Ele nos inspira caráter, verdade, bondade, beleza. Esse livro ele foi baseado a partir de uma das frases das bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque só eles verão a Deus. Muitas vezes, quando a gente não tem o coração puro, a gente faz
uma experiência muito primária de Deus. A gente até acha que encontrou, mas o tempo vai desmentindo a nossa experiência. E de repente, e como é que o tempo desmente a nossa experiência, que aparentemente era religiosa? Quando você percebe que não há sustento, quando você não consegue ser motivado por aquilo que você considera religioso. Porque a espiritualidade é o que nos mantém em pé, é o que nos faz enfrentar as mortes, as tragédias, as dificuldades e também as alegrias. Porque a espiritualidade é tão importante na nossa vida que ela nos ensina até a gente ser alegre. É diferente o espiritualizado do não espiritualizado quando ele precisa ser feliz. São muitas formas que você tem de buscar essa compreensão da misericórdia na sua vida. A Canção Nova, junto com a Obra de Maria, também está oferecendo a você uma oportunidade de ir à Terra Santa, ver de perto tudo isso, fazer uma experiência do misericordioso lá, através do acampamento de Pentecostes. Nós vamos viajar no dia 8 de maio e vamos ficar lá até o dia 16. Será uma semana de uma experiência lindíssima, andando pelos mesmos lugares que Jesus andou, e depois também tendo um congresso em Jerusalém, no sábado e no domingo de Pentecostes. E você é o nosso convidado para estar conosco. Eu serei diretor espiritual dessa viagem. Os telefones estão aparecendo aí na sua tela. A Canção Nova, junto com a Obra de Maria, está oferecendo um câmbio muito abaixo do que você vê na televisão. É uma oportunidade boa que você tem de se proporcionar, de se dar este presente, de ir à Terra Santa e fazer uma bonita experiência da misericórdia de Deus lá. Você já foi, né, Ziza? Eu já, mas eu tô com uma vontade de ir nessa aí, meu Deus. Vamos então, aí, vamos dar um jeito nessa história. Eu me lembro que você me falou da sua experiência de anos atrás, que foi há 4 anos. Foi tão modificador, eu me lembro exatamente como você voltou. Modificou até meu repertório. Oh, meu Deus. Foi? É? Eu estava preparando um repertório para um CD. Não entrou nada daquilo que eu estava preparando. Foi engraçado, né? Durante uma palestra, Prado Flores pregando, e eu fui começando a sentir uma coisa que há tanto tempo eu não sentia, e era no meu entendimento, sabe? Não era emoção. Eu fui ficando envolvido, mesmo, uma lucidez. Parecia que tinha um foco sendo julgado em cima de mim, e me mostrando exatamente onde é que eu errava, na minha missão, no meu trabalho, no ser que eu era. Sim. E no ser que eu precisava ser. Foi muito interessante, Ziza, porque o disco que nasceu daquilo, né, que foi o Solo Sagrado, ele veio com tanta força para mim e eu não o gravei imediatamente. Foi uma experiência de preparo mesmo. Foi até o Queremos Deus, saiu antes dele. Foi um divisor de águas na minha experiência. Da mesma maneira como o Padre Léo foi naquele tempo. Prado Flores com o Gilberto, Monsenhor Jonas naquele ano, foram para mim uma experiência que eu considero de divisão também, um novo tempo na minha vida. Essas viagens nos fazem tão bem. Acho que a gente sai da gente mesmo, e não é só o viajar, o turistar, né? É diferente. Mas é se pôr à disposição para receber essas visitas de Deus mesmo. E mesmo porque a Canção Nova, junto com a Obra de Maria, eles têm uma facilidade de nos fazer peregrinos. É muito diferente. Colocar né? a gente no lugar mesmo, né? Não tem frescura. Eu acho fantástico isso. Tanto é que eu digo muito, porque às vezes pessoas muito abastadas viajam comigo, que têm a oportunidade de viajar o mundo todo e optam por fazer a peregrinação, com aquele despojamento todo. Porque o ser peregrino é muito importante. Só conhece a Terra Santa quem vai com espírito peregrino como mesmo. Peregrino. Senão, eu tenho o testemunho de algumas pessoas que foram, conheciam Israel e quando voltaram dentro de um contexto de peregrinação, fizeram uma experiência totalmente diferente daquilo que haviam experimentado anteriormente, só na viagem. A minha diretora está falando que meu cabelo está bagunçado. Sei não. Tá ou não? O produtor, melhorou? Deixa eu jogar franjinha. Obrigado, Bia, querida. Você é muito especial. Ziza, fala para mim. E agora, o que você vai fazer?
E agora, José? E agora, José? Eu estou muito feliz que é a primeira vez que eu estou aqui na TV Canção Nova, aqui na Terra Sagrada da minha gravadora. A mãe desse garoto, né? Que é a mãe, né, desse menino. Não, a mãe é você, a Canção Nova é a avó. É verdade. A mãe é você. Tu é o padrinho, eu sou a mãe, Canção Nova é a avó, ok. É a primeira vez, para mim eu tô considerando mesmo como lançamento oficial hoje, colocando para todo mundo em casa, para o Brasil todo, para onde a gente está conseguindo chegar. E o livro vai ser lançado quando? Ai, meu Deus do céu, gente, ele fica me provocando. Você acha que a Aziza tem que começar a escrever também? Ah lá. É uma vergonha isso. Sim, escreverei. Desse ano não passa, gente. É promessa para mim mesma. Então vai fazer bem para você e para nós. Vai, né? Sim. Eu já comecei a rascunhar, o Fábio pega muito no meu pé, o Padre pega muito no meu pé, mas vai sair. Então, agora é trabalhar, cantar. Já tô por aí cantando. Vamos ter oficina Vivas em que lugares para as pessoas que querem participar? Ó, para conhecer tudo da Oficina Viva e também de onde a gente vai estar andando com o Projeto Segredos, com a Tour Segredos, é entrar no site da Oficina Viva ou no meu. Mas a oficina, os cursos que a gente estava falando agora há pouco, eles vão acontecer em São Paulo, que a nossa sede em São Paulo é no Mosteiro de São Bento, aonde acontece a Oficina Viva, o curso ali, o SEB. Que beleza, hein? Dentro do mosteiro? Um privilégio. Que privilégio, meu Deus. Apadrinhada pelos beneditinos de forma maravilhosa. O que a gente faz para ser querido por eles? Ai, meu Deus. Mandar um cartãão,zinho. Quem é o faz uma abade lá? visita. Dom João, quero aproveitar e mandar um beijo. Ô, Dom João, gosta de mim também, para me receber Dom de vez João, em quando. querido. Ele é meu padrinho da Oficina Viva dentro do mosteiro. O senhor podia mosteiro. gostar de mim para vez em quando eu passar uma noite aí, passar um dia com vocês. Pois vamos, eu te levo, te apresento pessoalmente, ô Dom João. Mas às vezes ele não vai gostar de mim, eu só gosto de você, então. Olha lá. Sou pessoa boa, eu mando minha carteira de vacinação, tá em dia. Oh, meu Deus, Dom João, acolhe esse menino lá, por favor. Sabe, agora falando sério, eu tenho um fascínio por mosteiro, que é uma coisa impressionante. Sério? Eu sei que eu não tenho vocação para viver lá dentro, mas ele me fascina. Aquela vida austera, rígida. Aquela cela, aquele despojamento. Primeiro porque eu já tive uma experiência disso na minha vida. O meu noviciado foi muito austero, a gente vivia um tempo muito parecido com a vida dos monges. A gente acordava às 4h30, 5 da manhã, enfim, um horário que nem Deus está acordado, mas a gente ia rezar nessa hora. E eu ficava impressionado de ver, com o passar do tempo, Ziza, porque era pesado no dia a dia, trabalho e oração, durante 1 ano e meio, trabalho e oração, como vivem os monges. Ora et labora. Sem ir em casa, sem receber visita. Claro, eu tinha visitas, mas com muito mais restrição. Impressionante como essa vida me chama a atenção. E agora é interessante que nos últimos retiros que eu tenho pregado, tenho trabalhado muito a partir de Santo Antão, a vida monástica. Ainda hoje eu estava lendo Thomas Merton, ele dizendo que tudo que a gente precisa para ser feliz já está em nós. Está em nós. Esse é o princípio monástico também, né? De estar na sua cela que é você mesmo, você próprio, e viver com nada, né? E você não o tem... menos possível. Justamente, você fala isso, me emocionei até nesse momento, que alguém te fala, que um amigo, não sei qual é o padre que te disse isso. O Martim que me disse que rico não é aquele que tem muito, mas rico é quem precisa de muito pouco para ser feliz. Para ser feliz. O monge é uma... Isso. Eu celebrei lá com as irmãs do Mosteiro de São João, em Campos do Jordão. Eu vi no seu Snapchat. Os doces que emagrecem, Sim, elas são danadinhas. Quando for lá em Campos do Jordão, ela tem uns biscoitinhos de brigadeiro que são emagrecedores. Diz que emagrece muita gente na região da cintura. Deus está vendo. É uma beleza. A freirinha prometeu que emagrecia. Sim, eu perguntei para ela, irmã, se emagrece? Ela, aquele sorriso mais lindo do mundo. Muito, padre, emagrece. Biscoitinhos de nata também, que tiram culotes das mulheres, impressionante. Mas eu estava vendo, é claro que elas têm problemas, é claro que não é uma vida fácil lá dentro. Não é nada fácil. Não é nada fácil, é difícil a convivência entre elas, como em qualquer lugar que existe projeto de santidade, as pessoas que se levam a sério têm dificuldade umas com as outras. Sim. E vão lapidando isso no dia a dia. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, que vida bonita essas pessoas optaram por ter. Porque é um despojamento que nos desconcerta. Porque quando eu preciso passar pela experiência do despojamento, ele me faz bem. Sim. Quando eu venço as primeiras horas do desconforto, que você chega, nossa, não tem aquilo que eu esperava,
não tenho os recursos que às vezes eu acho que eu preciso para ser feliz. E de repente, É bem isso, né? de repente você não tem, o seu celular fica 3 dias sem funcionar e você funciona perfeitamente. A gente viver sem. É interessante quando a gente observa que quando a gente se desapega de alguma coisa, a gente diz para essa coisa, você não me domina mais, né? O desapegar é dizer para esta coisa, agora sou eu que estou te dominando e não você me dominando. Então, muitas vezes a gente tem dificuldades de soltar, porque a gente não tem muita noção do quanto esses apegos nos dominam, nos definem, nos aprisionam. Isso que é o bonito. Às vezes eu olhava a vida das monjas e dos monges, eu pensava que era Deus que obrigava eles a viverem daquele jeito. Eu pensava, gente, mas Deus é brabo demais. Como que é isso? Vai dormir 7 da noite, acorda 2 da manhã, come pouco, tudo magrinho, não entendi. E só com a maturidade, devagarinho, eu fui observando que era uma escolha livre em viver com quase nada e ser mais livre ainda por isso. É uma escolha. Então, especialmente... Ele escolhe não ter, né? Escolher não porque ter. ele não pôde Exatamente. ter, ele escolheu não ter. E o quanto isso nos deixa mais livres e mais seguros. A gente fica mais seguro em soltar do que segurar, né? Muito mais. Porque a gente se põe à prova, é muito né? pesado. Sim, a gente se põe à prova e solta, né? E solta. Mas eu estava te dizendo, tá São Paulo, isso, e em São José dos Campos também, que é a nossa sede, o escritório da Oficina Viva é em São José dos Campos, e esse ano o nosso curso passa a ser num terreno salesiano, na Paróquia Sagrada Família, ali do Padre Silvio. Queridíssimo Padre Silvio, Demais. faz um trabalho lindo, querido pelo povo. Estou né? bem feliz, assim, não adianta, a gente roda, Você tá bem roda. hospedada, viu? Tô com beneditinos, os salesianos, e no Rio de Janeiro também tem Oficina Viva, e ali a nossa sede, nosso lugarzinho onde a gente vai estar esse ano, é ali na Paróquia Cristo Redentor. E onde fica, em Ipanema, pertinho do Arpoador. Nossa, gente, mas ela está muito mal localizada no Rio de Janeiro. Nosso Senhor tem dado, assim, mimos. Eu falo que ele muito Agora, dá e muito cobra também, mas viu? sabe o que é interessante? Quando você tem uma situação assim, uma boa localização, facilita a vida de todo mundo, né? De quem quer participar. Sim. Porque sim. se você tem um lugar mais central, você proporciona Sim. a facilidade do deslocamento. Então, esse ano a gente está em São Paulo, Rio de Janeiro e São José dos Campos. Nós já estivemos em Belo Horizonte, em Brasília, em Porto Alegre. Isso nesse curso continuado. Eu ia todos os meses para essas cidades. Você faz um roteiro de itinerante, então. Sua disciplina muitas tem sido pessoas essa. me pediram para voltar para Brasília, para BH, para Porto Alegre, mas esse ano, como eu também tenho que priorizar o lançamento do DVD e ir com o trabalho da Tour Segredos para o Brasil todo e fora do Brasil também, como eu já comecei agora na Itália, então a gente ficou com 3 cidades só, mas graças a Deus a oficina está tendo mais professores também, vamos crescendo devagarinho nesse trabalho. Então, o que eu vou fazer agora? O que é agora? Cantar muito, dar muita aula e escrever o livro, né, padre? Escrever um livro. Porque tem muita bem-aventurança aí que merece ser partilhada. Sim, se Deus quiser. Ziza, eu acho que o testemunho é o que há de mais arrebatador na vida de um evangelizador. Quando você tem a oportunidade de contar a outro o que Deus fez em você. Uma coisa é você fazer discurso para o outro, tentar convencê-lo pela força do argumento. Sim. Pela força do argumento. Qualquer pessoa cria habilidade para isso e faz. Agora, uma vida que merece ser contada, não pode ficar. É o que Jesus dizia, né? Porque às vezes a gente tem a tentação de pensar que essa vela que ele fala que não pode ficar debaixo da mesa é uma coisa bonita. Não é não. Muitas vezes o que ele quer que a gente tenha coragem de mostrar é aquilo que foi um dia muito penoso para nós e que por acaso hoje está interessante de ser visto. E que precisa, né? Para que todo mundo tenha esperança. É isso, né? Que ilumina. Para que o outro se sinta, meu Deus, ela também passou por isso. Eu acho que isso é o que mais tem me impelido a ouvir esse pedido. Quanto mais verdadeiro a gente se torna, mais as pessoas estão interessadas em prestar atenção no que a gente diz. E nada pode ser mais verdadeiro, né? Que a dor, que o sofrimento, que o abandono, que a luta. Então você ter a oportunidade de escrever o que foi que Deus fez em você
eu acho que é de muita valia. Prometo, gente, promessa aqui na TV para o país inteiro, ok? Vamos trabalhar isso. Escreverei, pode deixar. E que segredos são esses? Me fala. Esses segredos. Por que você quis dizer, colocar esse título? Eu tinha tanta coisa para contar, eu tenho tanta coisa para contar, para escrever, mas não cabe num DVD. Então eu entendi que, como você teve a visita de Deus no dia de Pentecostes lá na Terra Santa e teve uma lucidez através de uma palavra, eu acredito muito que as pessoas que assistirem, elas vão entender os próprios segredos delas mesmas, porque eu não vou conseguir contar todos. Quantas pessoas às vezes me perguntam assim, como foi levantar, Ziza? Como foi começar a vida de novo? Como foi começar do zero de novo? Como foi reconstruir tua história de mulher, tua história artística, tua história de família? Eu não consigo contar isso tudo. Então eu acredito na força poética do DVD. Que a poesia é um cobertor grande e que consegue acolher e aquecer muita gente e muitos espaços da gente mesmo. Então, eu acho que a poesia do DVD vai contar os segredos, mas enquanto quem estiver assistindo não estiver conectado consigo mesmo, que esse é o convite, não vai perceber. Mas como você dizia ontem para mim, né? Emocionado ao ouvir, porque você se conectou também, você estava atento ali àquele momento de lucidez, que é uma graça de Deus, que eu acho que é isso que eu peço a Deus, assim, que as pessoas se contem os próprios segredos e entendam, se deem tempo, se deem respiração quando escutam e quando assistem, né? Para mim, o título é perfeito, porque apesar de ter visto toda a nudez da sua alma ali, continuou tudo em segredo. Porque você conta, mas você não banaliza o que conta. Não. Isso é muito sagrado. Eu tinha que ser Mariana, né? Tinha que ser silenciosa de alguma maneira. E eu acho que é isso. Acho que é por isso que eu escolhi o título Segredos. Porque tem tantos aí, meu Deus do céu. Mas tem coisas que não se dizem. Não. A gente faz a experiência de contemplar. Né? Porque quando eu tenho uma realidade na minha vida, você experimenta isso também. Quando você tem um fato que é difícil demais de ser visto pelos olhos, então não é para ser dito, né? Contempla só, espera que o tempo revele. Isso. Às vezes nós temos uma ansiedade muito grande de desvendar todos os mistérios, de compreender tudo de uma vez. Não, a vida perde a graça quando a gente age assim. O bom é você recolher uma pedrinha por devagar. E vai andando aos poucos, senta, contempla a paisagem, não tenha pressa em chegar. Os apressados não percebem a beleza do percurso. Não. E está aqui. Não dá para ver correndo, percurso né, padre? bonito, não. Não dá, Tem que ver né? com calma. Tem que ver com muita calma. É uma proposta de beleza. E beleza a gente digere muito devagarinho. Não é a gente que toca a beleza, é ela que nos toca. Então é uma proposta bem feminina, bem mariana. Eu lembrei do Van Gogh, com aquele amigo dele, naquela cena do filme, né, que o Van Gogh, todo feliz porque recebe um pintor que ele tem muita estima por ele, vai mostrando tudo que ele estava fazendo ultimamente, louco por uma opinião, e o cara só olhando tudo que ele estava mostrando. Aí ele perguntou, e aí, o que você achou? Aí o amigo falou assim, você pinta muito depressa. Aí ele ficou decepcionado, olhou. Aí ele falou, não, é você que olha depressa. Olha só. E aqui é uma obra que a gente precisa olhar muito devagar. Para olhar devagar. Olhar devagar. Para olhar devagar. Que será sempre atual para nós. E também um desafio, porque não é fácil a gente ter um coração semelhante ao coração de Jesus. Eu me recordo que essa foi a primeira teologia que eu tive a oportunidade de aprender, e foi com minha mãe. Quando eu perguntei para ela o porquê da imagem do coração de Jesus ter o coração para fora. E ela me disse de maneira muito simples, e nunca mais saiu de mim, meu filho, é porque ele não tem nada a esconder. E depois, quando eu tive a oportunidade de ser educado na fé, sob a influência dessa mulher, que já trazia em si as marcas do coração de Jesus, e interessante, quanto mais eu vejo minha mãe envelhecer,
mas eu identifico nela as características de Jesus. Uma mulher que está cada vez mais parecida com o coração do meu mestre. Eu fico muito honrado de ser filho dela e de ter aprendido com ela essa devoção também. O coração de Jesus que fez parte da minha vida, da minha infância, da minha história, depois da minha formação como padre. Tive a graça de fazer os meus estudos lá, na congregação do Sagrado Coração de Jesus. E mais do que estudar, tive a oportunidade de aprender essa mística no meu dia a dia, de apreendê-la com uma proposta muito concreta de ser gente. Porque se tem uma riqueza que a congregação me fez possuir e que jamais sairá de mim, é a oportunidade de amar Deus na experiência humana que faço. Eu não cresci num meio teológico alienado. Eu não estudei num meio alienado. Não, a espiritualidade do coração de Jesus dentro da congregação é muito encarnada. E tive a graça de aprender que é essencial para mim hoje como padre, que é a oportunidade que eu tenho de amar o ser humano, as questões humanas, à luz do coração de Jesus. E hoje eu vivo o meu desafio como padre, como cristão. Eu não dissocio as duas vocações em mim, porque é no mesmo pacote que eu preciso dar conta das duas. Eu preciso ser cristão nas minhas atitudes. Eu preciso ser cristão nos meus pensamentos. Eu preciso ser cristão nas minhas palavras, nas minhas escolhas. E quanto mais eu conheço o coração de Jesus, que é o parâmetro para as minhas escolhas, maior é a oportunidade que eu tenho de vasculhar as minhas incoerências, os lugares onde eu ainda não sou devidamente cristão. E ali, à luz dele, que me ama mesmo quando sou pecador, ter a oportunidade de corrigir os meus erros. Ter a oportunidade de tornar-me um ser humano melhor. E eu lhe convido, você que também, de alguma forma, participa dessa espiritualidade, já que a igreja é misericordiosa a partir do coração de Jesus, e nós estamos sendo convidados a viver uma igreja misericordiosa neste ano, ano da misericórdia, a gente abrir esse mês do coração de Jesus com o compromisso de tornar o nosso cristianismo mais concreto, mais vivo e mais coerente. E hoje, para ajudar a refletir esse início do mês do coração de Jesus, ele que também é padre do coração de Jesus, que é o grande responsável por muita coisa na minha vida, eu sempre digo que eu não tenho o direito de dizer o meu nome sem me recordar do nome dele. Me abriu portas, me deu oportunidades, tornou-se uma pessoa que de fato me amou no momento que eu precisava ser amado, me orientou no momento que eu precisava ser orientado, para que hoje eu pudesse exercer o meu ministério com meus erros. Meu querido amigo Padre Joãozinho, vem cá, meu professor. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Tudo bem? Christian. Boa noite, seu Christian. Oi, Cris. Tudo certo? Esse piano aí, maravilhoso. Padre Joãozinho, como é que o senhor vive no seu dia a dia os desafios de ser um padre do coração de Jesus e ensinar esse povo essa mística? Porque é tão simples, né, padre? Mas ao mesmo tempo o mundo tem sido tão contrário à mística do coração de Jesus, à mística da misericórdia. Como é que você hoje vive isso no seu dia a dia? Sabe, Fábio, existem coisas que parecem óbvias e a gente... parece que a gente nunca viu e depois que vê, parece que vê sempre. É como aquela pessoa que você não conhecia, de repente você vê a primeira vez e aí você não para de ver, né? Toda depois, hora né? parece que você vê a pessoa e descobre até que já esteve com ela na mesma escola. Não sei. E a espiritualidade do coração de Jesus é tão comum, tão cheia de saberes que todo mundo sabe, mas de repente eu observei o lado aberto de Cristo na cruz e comecei a observar que aquilo tinha um sentido para o meu xará, o apóstolo João, que ele ficou olhando lá, tá no João 19, né? O lado estava aberto porque um soldado chegou, ele é insistente, né? Transpassou o lado com uma lança, saiu sangue, saiu água, aquele que viu dá testemunho, o testemunho dele é verdadeiro, ele sabe que está dizendo a verdade. Olha quanta insistência. E eu escuto falar disso desde que eu era criança, quando eu entrei no seminário,
Você também deve ter feito a mesma experiência, né? Coração de Jesus a partir da mãe, né? Exatamente. No seminário, 1976 eu entrei, né? Com 11 anos. Era uma criança. Outro dia uma pessoa me perguntando, como é que você conheceu o Padre Joãozinho? Eu falei, conheci ele seminarista com a mão queimada. É verdade. Eu estava fazendo minha viagem de férias na 8ª série, a gente ganhou um presente do Padre Aurélio, na época. Ele nos trouxe de Kombi para conhecer o mar. E eu me lembro quando eu cheguei no conventinho, o senhor estava lá. Foi com limão. Queimou com limão, isso mesmo. Limão no sol. É. Mas, e então, de repente, eu me dei conta que amar é abrir. Olha que simples, coisa óbvia. Hoje eu olho para isso, mas é verdade. Amar é abrir a mão, abrir a mente. Porque a palavra amor e o coração é a metáfora do amor, do amor íntegro e integrado, do amor inteiro, do amor não aos pedaços, né? Do amor honesto, do amor verdadeiro. O amor, ele é uma palavra tão comum que significa tudo, ou seja, não significa nada. Muita gente confunde com paixão, até com tempero de comida. Né? Tudo é amor. Não é? Mas o que é amar? E aí tem aquele poema de Camões, né? O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é cuidar que se ganha em se perder. É a frase de Jesus. Quem quiser ganhar vai perder, quem aceitar perder vai ganhar. Ou seja, amar é abrir. E aí foi que eu fiquei vendo esse negócio de amar é abrir, e vi que para abrir a mão tem 5 dedos, e eu pensei, quais são os segredos do amor? E aí que veio a ideia de escrever um livro sobre os 5 segredos do amor. E quais são eles, padre? Então. Na verdade, estamos lançando agora, né? Acabou de sair. Fresquinho. Acabou de sair. Aliás, uma parceria da editora Petra com a Canção Nova. Canção Nova. Você pode adquirir através do site da Canção Nova. Se você ligar aqui, por exemplo, agora, neste momento, você já aproveita e faz a encomenda do seu. 0 Operadora 12 3186 2600. Embora você encontre esse livro em todas as livrarias do Brasil, se você compra diretamente da Canção Nova, você está ajudando a manter essa obra no ar. Olha, Fábio, os 5 segredos do amor. Você escreveu quando esse livro? Que situação foi? Esse ano. Na verdade, esse livro... Isso é um pouco o desdobramento do mini-sermão, não? Também. Teve inspiração lá também? Também. Tem um pouco do mini-sermão, tem um pouco de 20 livros que eu queria escrever e nunca escrevi, que são os remédios essenciais para uma vida equilibrada e feliz, as leis da atração, muito do magistério do Papa Francisco, que fala que é uma igreja de portas abertas, e aquele negócio ficou na minha cabeça. Amar é abrir. Eu tinha lançado aqui pela Canção Nova as 7 virtudes do líder amoroso, né, que é sobre amabilidade, e depois, amorosidade, depois como liderar pessoas difíceis, sobre amabilidade, o primeiro passo para o sucesso, que é um jeito de falar do amor, mas esse negócio, o que é mesmo amor? Objetivamente, amar é abrir. Então eu fiquei pensando assim, será que o amor tem um código, ou tem alguns códigos, tipo uma senha, né? Qualquer lugar onde a gente chega, o pessoal pergunta... Primeira coisa que a gente quer, né? Qual é a senha? Para nos dar acesso a alguma coisa. Né? E será que o céu também tem uma senha? Né? Sei lá, eu fui procurar na Bíblia, e no livro eu conto essa história. Né? Então, quantos caracteres teria a senha para alcançar uma vida equilibrada, feliz, saudável, amorosa e amável? Eu cheguei à conclusão que são 5. Davi tinha 5 pedrinhas naquela sacolinha, com uma delas ele venceu Golias. Ali a Bíblia começa com 5 livros do Pentateuco. Jesus tinha 5 chagas. Esse negócio de 5 é muito recorrente. Né? A palavra Jesus tem 5 letras. David tem 5 letras. Então, esse número na Bíblia é muito eloquente, tanto que é a união de 3, que é o número de Deus, com 2, que é as 2 naturezas de Cristo. Em muitas imagens de Jesus, ele aparece assim, né? E os orientais fazem o sinal da cruz assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ou seja, a Trindade. E aí eu fiquei pensando, mas será que Jesus não deu uma chave? Será que ele não deu uma dica? E um mestre da lei chegou para ele e perguntou assim,
qual é o código para entrar no céu. Qual é o mandamento maior? Qual é o resumo da Bíblia? E ele disse, escuta. Escuta é a primeira palavra. Em hebraico é Shema, atenção. Te abre. Né? O segredo é o seguinte, amar, primeiro código. Segundo, a Deus. Terceiro, sobre todas as coisas. Quarto, e ao próximo. Quinto, como a si mesmo. É um sinal da cruz e um sinal da luz. Eu agora tenho feito assim, ó, com a mão fechada no meu coração, e eu abro para lembrar que amar é abrir o coração, a mente, os ouvidos, enfim, abrir minha vida, abrir os braços, não é? E nessa dimensão de abertura, me abrir a totalidade que é Deus, onde eu encontro um Pai. Me abrir a natureza, que é um jardim criado por Deus, maravilhoso, com o qual eu devo viver uma relação de intimidade com a criação, é maravilhoso, né? Tomar um banho e conversar com a água. São Francisco de Assis nos ensina isso, né? Louvado sejas, meu Senhor, pelo vento, pelo ar. Ai, que bom, estou respirando, estou vivo, não é? E ao próximo, onde eu encontro Jesus. E como a si mesmo, Santo Agostinho dizia, Deus é mais íntimo a mim do que eu mesmo, o Espírito Santo habita em mim. Então eu encontro Deus no reflexo das coisas, eu encontro Deus no céu, que é Pai, encontro Deus no outro, que é Jesus, e encontro Deus em mim mesmo, que é o Espírito Santo. E eu fui pesquisando esse negócio, e tudo isso está no livro, com desenhos e tal, para explicar, que essa era a graça original. Aí a vida tinha graça. E o paraíso era o equilíbrio dessas dimensões que me deixavam íntegro e integrado com essas 4 dimensões, que terminava numa quinta, que era a integridade, o eu total, não é? Mas como no meio do caminho sempre tem uma pedra, não é? O ser humano ouviu a voz errada, ouviu a pessoa errada, não é? E inverteu a coisa. O que devia estar embaixo foi lá para cima, se tornou Deus, as coisas começaram a determinar a vida humana, e Deus que estava lá em cima foi para o lado, então quiseram ser iguais a Deus, e o irmão que estava do lado foi para baixo, então virou coisa. É o estupro, não é? Que está em voga agora, né? Irmão que massacra irmão. E aí aquela dimensão do eu mesmo, você trabalha isso naquele livro, Quem me roubou de mim, não é? Esse é novo também, né? Tem uma nova edição, né? Com a cara nova, Qual? O sofrimento bater à sua porta. Eu me perco. Eu perco a minha identidade, ou seja, anulo a minha identidade original. O ser humano lá naquele mito de Gênesis 1 a 11 é interessante porque ele narra esse mapa, né? Mapa da felicidade e também o segredo da infelicidade. Então quando Deus chega no jardim e quer conversar com os nossos primeiros pais, eles estão maquiados, eles estão mascarados, eles estão vestindo roupas. Aquela nudez maravilhosa, original, né, se perdeu. Teve que inventar a hipocrisia. Mil coisas sobre isso. Para não ter contato com essa nudez. E aí eu estou agora desenvolvendo uma ideia, Fábio, e está no livro também a intuição original, que é a lei da atração. Então eu percebi que para cada uma... É um capítulo daqui, né? A lei da atração. As leis da atração estão nessas 5 dimensões. Aqui no livro eu trato de cada um dos 5 códigos, não é? O amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Depois, apenas para resumir, lá no final eu percebo como Maria viveu essa integridade de maneira perfeita e como houve quem roubasse a senha do céu. E essa ideia, eu tenho que dizer aqui, eu também roubei de um bispo argentino chamado Dom Virgínio Bressanelli, que foi superior-geral da nossa congregação. Ele pregou um retiro esse ano aí em Atibaia e eu participei. E a certa altura ele disse, vocês já perceberam que poucas pessoas chamaram Jesus de Jesus? Eu parei para pensar. Eu falei, sabe o que é verdade? Dos apóstolos, nenhum chamou ele de Jesus. Mestre, Rabi, Senhor. O cego Bartimeu chamou Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Só gente lascada. Até o demônio na sinagoga de Cafarnaum chamou ele de Jesus. Disse que ele sabia quem ele era. E o bom ladrão, na cruz falou, Jesus. Quer dizer, meu Deus Salvador, Yeshua, lembra-te de mim quando estiveres no céu. E esse é o código, Jesus.
Conheça a história de uma caminhada que mudou toda uma vida. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma é o relato inspirador de uma peregrinação que desperta corpo, mente e alma. Garanta já a sua cópia. Link na descrição. Frete grátis para todo o Brasil. Primeiro, Paulo está preocupado que o que ele propõe ao outro seja primeiramente uma proposta para ele. Eu sempre tenho isso para mim também. Eu não consigo compreender esse cenário que é montado para nós, para o nosso encontro, todo o conteúdo do que aqui se fala, como uma receita mágica de vida. Não, nunca compreendi o programa de direção espiritual nesses longos 11 anos de existência, em que eu tenho essa feliz oportunidade de estar aqui, refletindo a vida, refletindo os nossos sentimentos, a nossa fé. Nunca interpretei essa oportunidade como apenas como uma oratória para os outros. Não. Esse programa é, antes de tudo, para mim. Tudo aquilo que eu partilho com vocês é o que eu procuro viver na minha vida. É a dinâmica dos meus. É assim que eu também me interpreto. Da mesma maneira como Paulo. Eu não quero dizer para vocês, propor a vocês um valor que eu não estou desfrutando. Pelo contrário, eu sou um beneficiado do Evangelho. Eu me tornei uma pessoa muito melhor por causa do Evangelho. Eu assumi virtudes, valores que nenhuma filosofia teria me dado. Foi no Evangelho que eu encontrei. Então eu partilho o que de fato fez efeito em mim. É igual as comadres, né? Quando descobrem um chá que faz. Ah, comadre, eu arrumei um chá para tirar a pedra dos rins, que é uma beleza. Aí vai e conta, né? Boa noite, seu Cristian, tudo bem? Você também já recebeu receitinhas assim, não já? Ou então aquela pessoa que vive dando receita de antibiótico, mesmo sem ela ser médica, não é? Por quê? Porque fez bem nela, é boa vontade. Claro que não pode, não é médico, não pode prescrever. Mas a pessoa tem tanta vontade de que você se livre daquilo que está lhe fazendo mal, que ela imediatamente vai contar que ela tomou um remédio que o doutor Antônio deu para ela, que foi uma beleza, que você devia tomar o mesmo. É a boa vontade, é o desejo que o outro seja curado com os mesmos recursos que nós tivemos, para ele não perder tempo. A gente já dá o nome do remédio e às vezes, se abusar muito, já dá até a cartelinha com os que sobraram. Toma isso aqui, você vai ficar ótimo. Dor, né? Você está sentindo uma dor. É impressionante como as bolsas se abrem para tirar uma Neosaldina para oferecer para a gente. Na época que eu era menino, era Cibalena. Era da sua época também, Cristian? Não. Já ouviu falar da Cibalena? Olha os velhos que estão me assistindo que sabem o que era velha Cibalena. Que beleza. Mas todo mundo está sempre disposto a dar um remedinho. A gente fica solidário na hora da dor do outro. É o que o Paulo está dizendo. A gente tem de oferecer ao outro aquilo que já fez um efeito em nós. Eu acredito no que o Evangelho fez na minha vida e eu tenho certeza, convicção, de que se você também se render a esse Evangelho, ele só vai lhe fazer bem. Eu nunca vi uma pessoa que foi verdadeiramente transformada pelo Evangelho a pior do que era. Eu já vi, às vezes, a religiosidade tornar uma pessoa pior. Entrou para a igreja e ficou pior. Por quê? Porque ficou arrogante, porque não entendeu a proposta de ser um servo, compreendeu a pastoral muito mais como uma oportunidade de sentir-se melhor que os outros. Também nós padres temos o risco de ficar padres e achar que agora nós somos os bonzões, o isso e aquilo, e isso nos retirar do eixo do Evangelho. O bispo tem esse risco, até o Papa, os cardeais, todo mundo que tem um poder pode se esquecer dessa raiz aqui, ó, que é o Evangelho, que nos ensina a oferecer ao outro a palavra que mudou a nossa vida para melhor, não para pior.
Existem algumas pessoas que elas vão ficando da igreja, vão entrando dentro da igreja e elas vão esquecendo o evangelho. Elas começam a pautar as suas vidas em outras regras, nos estatutos da pastoral, e esquecendo aqui de onde nós saímos, de onde nós viemos. Nós somos fruto do evangelho. Se eu não levo ao outro o que me fez bem, eu estou oferecendo a mim, e não posso. Eu tenho que oferecer ao outro o que me fez. Engraçado, eu estava conversando com a Teca outro dia, e ela estava falando para mim, você não tem medo dessas pessoas que ficam muito ligadas a você o tempo todo? Eu falei, olha, às vezes sim, às vezes não, depende da pessoa. Depende de como eu percebo essa maturidade. Existem pessoas que me seguem, que estão comigo, não no sentido de seguir, né, de andar atrás, não. Que fazem questão do meu ministério, que viajam comigo, que vão aos meus eventos, e que eu percebo que há uma serenidade. Agora, quando eu percebo que a minha presença tornou-se um problema para ela, que eu fiquei tão pesado na vida dela, tão necessário, que ela já não é capaz mais de viver a vida dela sem me colocar o tempo todo, prejudicando a relação dela com a família, com os outros amigos que tem, aí sim eu fico preocupado. Mas isso é um cuidado que eu preciso ter como padre. Eu não posso me oferecer. Eu tenho que oferecer o que o Evangelho fez em mim. E até mesmo ser muito honesto quando eu perceber que uma pessoa está querendo de mim aquilo que não é o que o Evangelho me deu e que eu posso oferecer. É um cuidado. Eu preciso diariamente oferecer ao outro o resultado do Evangelho na minha vida. Com todas as minhas características, com todas as minhas... com tudo aquilo que é próprio de mim. Para que eu não seja apenas um teórico. De ficar dando um conselho para você que não... Nesse caso, Paulo fala que se nós abrirmos mão da disciplina, nós não chegamos a lugar nenhum. É a disciplina que nos educa, minha gente. Da mesma maneira como nós precisamos ser alfabetizados, nós também precisamos ser cristianizados. Não basta ter sido batizado, não basta ter recebido a primeira comunhão, não basta ter feito a primeira confissão, não basta ter sido crismado. É preciso viver o processo de cristianização, que é o quê? A configuração do meu caráter ao caráter de Jesus. É a oportunidade que eu tenho de ir lapidando na minha personalidade tudo que possa ser um excesso que me prejudica de viver essa proposta. E o bom é que nós fazemos isso diariamente através dessa. Paulo vai dizer que isso é semelhante à vida de um atleta. O pódio só tem um lugar para o primeiro lugar. O primeiro colocado está lá, o lugar reservado para ele. Não se trata de viver uma competição. Também não podemos entender o cristianismo como uma competição. Eu vou correr para ser melhor que você. Não, não é isso não. É apenas uma linguagem figurada. Paulo não quer que você suba no pódio e se sinta o vitorioso. Não é isso não. É dentro de você sentir que você vence diariamente o desafio de ser quem você pode ser. Não é para você ser melhor que o outro, não é para você ser bajulado, que às vezes isso pode ser até um sinal contrário, né? É para que você, no seu interior, satisfeito com a sua batalha, com a sua luta, para que você no mais íntimo tenha condições de aprovar a maneira como você está vivendo. Porque isso é que nos realiza, minha gente. É essa satisfação íntima, silenciosa, que não é o outro que nos oferece. No fundo, o que nós queremos é aprovar a vida que nós vivemos. É isso que nos retira da angústia, da ansiedade, da depressão, quando você aprova a vida que você vive, as escolhas que você
onde você trabalha. Ah, padre, mas então tudo tem que ser perfeito? Não, não é não. Quando eu digo aprovar a vida que você vive, é você compreender também as dificuldades que fazem parte e mesmo assim você continuar satisfeito. Você acha que é fácil viver aqui na Canção Nova, as pessoas que são consagradas? Não é. Você tem que dividir a casa, tem que dividir a mesa, viver com pessoas que você não escolheu. Vida em comunidade é assim. Eu passei a minha vida inteira vivendo assim. E eu sei exatamente o que é. Não é fácil. Agora, eu encontro uma realização mesmo não sendo fácil, se de fato eu tiver vocação para viver aquilo. Tanto é que um sinal de que não é vocação é quando nada daquilo te realiza. Então faz a sua mala e vai embora. Às vezes você não está aprovando o jeito que você vive, é porque você ainda não fez essa primeira pergunta. Será que é aqui mesmo que eu deveria estar? Pelo amor de Deus, é uma vida só. Não dá para desperdiçá-la. Vá viver a sua disciplina onde Deus lhe chamou de fato. Vá ser um atleta de Cristo lá onde Deus lhe chamou de verdade. E nunca é tarde para você descobrir a oportunidade de viver essa disciplina. Vai lhe dar condições de aprovar a vida que você vive. Ainda que você não tenha ficado rico, ainda que você não tenha sido uma pessoa famosa, porque muitas vezes hoje a gente acha que fazer sucesso é ser famoso e é ter dinheiro. Não. Ixi, se você descobrisse como nos bastidores das pessoas famosas há frustração. E você não imagina como muitas dessas pessoas que brilham na televisão, no fundo, têm uma vida infeliz, difícil. Sucesso e dinheiro não é sinônimo de aprovando a vida. A aprovação da vida ela é possível até numa pessoa que não teve absolutamente nenhuma realização financeira. Passou dificuldade, viveu contando centavos, mas foi feliz. Por quê? Porque ela aprovou a vida que viveu. Agora, se você tem uma ambição de conquistar, de alcançar, também não tem nenhum problema, desde que você aprove, ao final de tudo, a vida que você está vivendo. A disciplina que Paulo nos pede, ela o tempo todo necessita dessa coerência. Tá bom, eu sei qual é o resultado que eu quero ter. Então eu estou buscando hoje, agora da minha vida, recrutar todos os recursos que eu tenho, para que eu tenha condições de viver, de desfrutar essa aprovação da vida que eu vivo. Eu posso ir muito além, mas eu preciso saber de onde eu estou partindo. E sobretudo para onde. A maturidade espiritual. E é disso que o mundo precisa, de uma religião que torne as pessoas mais humanas, mais maduras, mais sensatas, mais amorosas, mais solidárias, mais justas. De que adianta nós termos um parlamento que se diz cristão? Parlamentares que ostentam os títulos do Evangelho, se estão todos envolvidos em corrupção, retirando do povo aquilo que jamais poderia ser retirado, utilizando-se dos cargos públicos para poder roubar a nação. Isso não é cristianismo em lugar nenhum do mundo. Nós precisamos de um cristianismo que transforme a maneira como nós olhamos para o outro. E esse cristianismo só é possível quando nós mergulhamos nas nossas misérias, quando a gente reconhece, sim, que nós somos capazes de recriar a grande corrupção nas pequenas estruturas que frequentamos. Que se eu não cuido, o meu temperamento, o meu caráter me leva a enganar o Wagner para eu ter um benefício do engano que faço com ele. Isso é cristianismo. Quando nós temos coragem de sondar com sinceridade
a vida que nós dizemos ser cristã. Sim, a fé que eu professo em Deus me coloca o tempo todo um imperativo ético. Eu não tenho o direito de ser injusto com Wagner. Eu não tenho o direito de roubar aquilo que é do Wagner. Eu não tenho o direito de matar o Wagner, de mentir para ele, de ser infiel. Sim. Depois do mergulho nessa humanidade, de você identificar que você é ciumento, que você tem tendência a ser injusto, que você tem tendência a ser fofoqueiro, depois de mergulhar nisso, de tomar posse disso, de não permitir que nenhuma vaidade lhe visite, justamente por você saber o barro do qual você é feito, aí sim você começa a ascender. O que é ascender? Ganhar as alturas. Você vai ficando elevado, porque as suas misérias não te prendem mais ao barro de Adão, mas te colocam na perspectiva da vida nova que Jesus nos traz. Sim, a vida em Jesus não é uma teoria. É uma convicção que me move o tempo todo para sondar com profundidade o que no meu caráter ainda não é parecido com o dele. Aí essas alturas vai se tornar um processo natural de quem se busca, de quem se investiga diariamente, de quem se quer honesto, clarificado pela luz do Evangelho. Aí sim esse Evangelho vai fazer diferença na vida do mundo. Nós deixaremos de ser teóricos e apresentaremos ao outro as consequências do Evangelho em nós. Não adianta nada você ficar falando para os seus filhos isso e aquilo. Seus filhos não prestam atenção na teoria. Seus filhos prestam atenção no jeito como vocês vivem. As pessoas estão prestando atenção na maneira como nós vivemos. Se nós não tivermos essa leveza responsável, que é fruto de uma descida honesta nos subterrâneos do nosso ser, o Evangelho não vai convencer ninguém. E hoje, a coisa mais urgente é convencer o outro da honestidade. Vale a pena ser honesto. Hoje o país precisa de pessoas que estejam dispostas a fazer essa virada ética, essa virada moral. Vale a pena a gente convencer o nosso vizinho a não colocar fogo na sua mata, no seu lixo, porque isso traz poluição. Vale a pena você convencer o seu pequeno grupo, ali os seus vizinhos, a fazer a reciclagem do lixo, porque o meio ambiente já não suporta tantas agressões. Vale a pena você descobrir qual é o espaço de mundo que lhe pertence e qual é a transformação que você pode fazer nesse pequeno espaço de mundo, porque se hoje cada cristão descobrisse o lugar que ele pode transformar, arregaçasse as suas mangas e o fizesse, nós teríamos uma revolução. O grande problema é que nós estamos com as nossas Bíblias debaixo do braço, fazendo discurso e não tomando nenhuma iniciativa para que esse discurso se torne uma realidade. O grande problema é que muitas vezes nós nos contentamos com uma espiritualidade infértil, sem nenhuma conexão com a realidade, que nos dá o direito de sermos desonestos, mas ainda que disfarçados. Desonestos, mas pretensos santos. A revolução que essa descida nos subterrâneos do ser pode provocar no mundo, nós não temos ideia, porque a gente ainda não ousou levá-la a cabo. A gente ainda navega muito nas margens do cristianismo, minha gente. Nós ainda estamos muito distantes daquilo que nós podemos como cristãos. E eu posso ir muito além do que eu já fui como cristão até hoje. E essa minha ida em Angola me mostrou isso. Há muito o que fazer. E se hoje Deus nos dá a oportunidade de transformar o espaço que me pertence, eu não posso abrir mão. E se por acaso isso chega do outro lado do mundo, que maravilha.
mas de nada vale a minha palavra chegar lá, se antes ela não tiver transformado o meu coração. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. De volta com o programa Direção Espiritual, hoje aqui de Belo Horizonte. Agradeço toda a equipe de Belo Horizonte que carinhosamente nos recebe. Agradeço ao meu querido povo mineiro que tem feito a Canção Nova cada vez mais conhecida pelo Brasil afora. Porque o mineiro, ele é um natural divulgador. Não que os outros não sejam. Faço uma menção a todos os brasileiros que estão levando a Canção Nova para fora do Brasil. Mas é impressionante como tem mineiro esparramado pelo mundo, levando a Canção Nova através de palestras, até mesmo indicando como pode sintonizar a Canção Nova pela internet, que também é uma maneira. O mundo hoje está cheio de possibilidades. Como a gente falava no início do programa, hoje a gente tem muita facilidade de comunicar. Então são muitos brasileiros que estão pelo mundo afora, que conhecem a Canção Nova através de pessoas aqui que dão essa dica pela internet. Muito obrigado. Minha gente, vamos fazer no ano que vem, em março, uma viagem que é muito aguardada, sobretudo pelas pessoas que costumam viajar comigo. Nós faremos os caminhos de Paulo, de São Paulo, pela Turquia. Eu me lembro que eu fiz essa viagem há uns 4 anos atrás e foi para mim um marco referencial no meu trabalho como evangelizador. Conhecer os lugares onde Paulo esteve, a ousadia de Paulo naquele tempo, levando o evangelho aos lugares mais inusitados, fez com que meu coração acreditasse mesmo na missão que Deus me deu como comunicador. Então nós teremos essa oportunidade de passar por os lugares mais importantes do cristianismo. Claro, nessa fase de Paulo, que é quando o cristianismo começa a se esparramar pelo mundo, e Paulo é um dos grandes responsáveis por fazer este cristianismo ganhar o mundo. Nós faremos esse itinerário dele pela Turquia. Nós embarcaremos no dia 7 de março para Istambul. Então lá iniciaremos Istambul, Esmirna, passaremos em Éfeso, que é a cidade mais preservada da antiguidade, um lugar inesquecível. Ainda hoje eu trago em mim a emoção de ter andado pelas ruas de Éfeso como era no passado. Teremos a oportunidade de conhecer Pamukkale, que é um lugar especialíssimo também, uma cidade de sal, bonita, lindíssima, onde, claro, a cidade não é toda de sal não, a gente vai conhecer alguns lugares em que você tem uma sensação de que você está numa cidade de gelo, e uma experiência única. Vamos passar pela Capadócia, este lugar tão importante para a vida dos cristãos e também um dos mais bonitos do mundo, né? Lá, se Deus quiser, vamos ter a oportunidade de retomar as forças deste cristianismo inicial, que é quando o cristianismo era proibido e os primeiros cristãos precisavam viver, celebrar dentro das cavernas. Iremos a Ankara, de Ankara voltaremos a Istambul, é uma cidade também maravilhosa para ser conhecida e apreciada. Retornaremos então de lá no dia 18 de março. Ligue para os telefones que aparecem aí na tela. Lembrando que as peregrinações que nós fazemos na parceria Canção Nova, Obra de Maria, também são formas que você tem de ajudar os dois projetos. Inclusive, essa viagem que fiz a Angola, eu tive a oportunidade de estar com meu amigo Gilberto, minha amiga Fabiana, que são membros da comunidade Obra de Maria, e nós fomos ver de perto o belíssimo trabalho que Gilberto tem feito
na África. Uma missão que custa muito cara para ele todo mês, sobretudo a missão de Moçambique, que é a missão mais pobre, que eu também pretendo conhecer, que eu também pretendo ajudar. Eu estive em Angola com esse desejo de dar uma contribuição para que aquela obra não pare lá. Assumi o compromisso com os angolanos de estar lá todos os anos, quero mesmo, porque eu acredito no trabalho que meu amigo Gilberto tem feito, de levar o Evangelho de maneira tão simpática, de maneira tão alegre, a todos os lugares do mundo. Parabéns, Gilberto, e que Deus o abençoe sempre mais, meu amigo. Eu sei que as peregrinações são uma forma eficaz que você tem de levantar fundos para poder fazer o seu trabalho acontecer junto aos mais necessitados. Então, se você viaja conosco pela Canção Nova e pela Obra de Maria, você estará ajudando essas duas obras que nós tanto admiramos e que gostaríamos de ver cada vez maior. E depois também nós teremos em maio o maravilhoso acampamento de Pentecostes na Terra Santa. Se você ainda não conhece a Terra Santa, é a oportunidade que você terá de estar na minha companhia, da mesma maneira como os que vão para os caminhos de São Paulo também estarão comigo e eu vou acompanhar o grupo o tempo todo. Se você quiser conhecer a Terra Santa na minha companhia, será essa oportunidade em maio. Teremos essa oportunidade em maio, porque além da viagem, que vai começar no dia 8 de maio, nós teremos a alegria de terminá-la no dia 15 com o grande acampamento de Pentecostes que acontece em Jerusalém. Então passaremos pelas cidades santas, pelos lugares especiais para a vida de Jesus e depois finalizaremos a nossa viagem com este grande encontro de Pentecostes em Jerusalém. Quem já acompanhou pela televisão sabe o tanto que é bonito, a procissão que nós fazemos no sábado à noite, pelas ruas de Jerusalém, celebrando a vinda de Pentecostes em nossa vida. Se você quiser ter informações sobre essas duas viagens, é só ligar nos telefones que aparecem aí nessa tela. Entre em contato, Gilberto e Canção Nova fazem condições muito especiais para que você tenha condições de realizar o seu sonho, pagando isso em 10 vezes e tendo a oportunidade de agregar cultura e vida espiritual através de uma viagem muito especial. Eu sempre digo que a maneira, para quem tem condições, é claro, que a melhor maneira de gastar dinheiro é a gente viajando. Se você tem condições de se dar um conforto, uma viagem, sobretudo quando traz a dimensão espiritual. Eu tenho muitas senhoras que viajam comigo, elas sempre diziam: padre, eu viajava, tinha uma viagem por ano, que eu escolhia um lugar, mas depois que eu fiz peregrinação, que eu descobri como é especial viver 10 dias de espiritualidade, rezando, buscando crescimento para a minha vida, eu nunca mais quis outro tipo de viagem. E é verdade, a peregrinação nos enriquece muito, porque nos dá a oportunidade de conciliar o turismo também com a vida espiritual.